Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live do Centro Acadêmico da Administração, que é o mês do administrador. Constamos agora com a presença da Priscila Tescaro, que vai falar sobre as carreiras do futuro. E vou deixar agora a palavra com a coordenadora do curso, Márcia Abreu. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer, então, a presença dos alunos, dos professores, da nossa convidada, então, para essa noite. Último dia, então, de comemoração do mês do administrador. Nós tivemos vários eventos, então, do curso, durante esse mês. Então, vamos encerrar hoje, então, o nosso mês do administrador. Agradecer muito a organização do Centro Acadêmico, então, do curso de Administração Campus Canoas, né? Temos aí a presença dos alunos do curso de Secretariado Executivo Trilingue e dos alunos dos cursos tecnológicos na área de gestão. Queria deixar um lembrete para todos da nossa avaliação institucional, que encerra amanhã, no dia 30 de outubro. A participação é muito importante dos alunos na avaliação institucional, principalmente neste momento de pandemia que estamos vivendo, para vocês avaliarem a nossa instituição. É só ir no link, né, da avaliação institucional no autoatendimento. Agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite e vou passar para a nossa palestrante, então, da nossa live. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Poderia ser presencialmente, mas a gente está vivendo um momento aí de dificuldades, mas ao mesmo tempo de novidades. Então, eu espero poder passar esse conteúdo nessa noite de uma forma clara e que possa ser realmente útil para vocês nesse momento de graduação. Eu vou mudar aqui para a minha outra aba, então eu não vou conseguir me ver. Qualquer coisa, eu estou aqui, é só me chamar, só me fazer um sinal, Fábio. O Fábio me convidou, o pessoal aí do Centro Acadêmico me convidou para poder falar sobre reposicionamento de carreiras e carreiras do futuro, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e eu quero deixar uma colocação para vocês, né? O futuro já chegou, ele só não está uniformemente distribuído. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência nos últimos tempos. A gente fica sempre falando do futuro, mas aonde que está esse futuro, né? Um questionamento que eu sempre recebo no meu trabalho esse futuro é quando? Antes da pandemia, a gente tinha uma realidade de futuro que era daqui 10, 15 anos. Hoje em dia, esse futuro já está acontecendo, então a gente pode, por isso que essa afirmação diz que ele já chegou. Ele só ainda não está distribuído de uma maneira que todos possam acessá-lo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como que esse profissional deve se portar no futuro, quem é esse profissional e como que ele deve se portar no futuro. Tive uma interrupção aqui de um gato, me desculpem. Deixa eu me apresentar, então. Eu sou a Priscila Tescaro, eu sou apaixonada por histórias. Sou formada em jornalismo, e com isso, com essa minha formação, eu fui desenvolvendo uma habilidade que é ouvir histórias e conseguir contá-las, né? Conseguir transformar essas histórias em algo que fizesse sentido para as pessoas. Eu fazia isso por meio dos textos em redações de jornais e de revistas, e hoje eu faço por meio do meu trabalho com consultoria em reposicionamento de carreiras. Meu trabalho nada mais é do que ouvir a história do meu cliente e poder traduzir isso, transformar isso de uma maneira que seja realmente útil para a vida dele, por meio de uma nova carreira ou por meio de uma carreira adicional, que é o perfil de carreiras múltiplas. Sou jornalista, tenho MBA em marketing, sou especialista em comunicação estratégica e a minha última certificação é em profissões do futuro e futuro do trabalho. E é basicamente nesses dois temas que eu foco tanto os meus estudos quanto o meu trabalho. E aí a gente vai falar um pouquinho agora aqui de como é esse mundo que a gente está vivendo. A gente vive num mundo VUCA, que é a sigla em inglês para volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo que a gente vive passa por esses 4 temas. É um mundo que está o tempo todo em transformação e uma transformação extremamente rápida. Tudo isso que eu estou contando para vocês, ele tem um antes e depois da pandemia. Na verdade, é um antes da pandemia e um durante a pandemia.
Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que essas tendências se anteciparam, mas antes a gente já vinha experimentando esse mundo novo, né? Que é esse mundo que está em constante transformação, uma transformação muito rápida, mas que é um mundo muito complexo. Além dessas mudanças serem rápidas e ágeis, a gente ainda tem dificuldade para assimilar. Tem várias gerações atuando no mesmo espaço, né, no mesmo momento do mercado de trabalho. Então, tudo isso faz com que o mundo seja uma mudança o tempo todo e a gente nunca sabe como se portar ou não sabe como isso vai acontecer na nossa vida, na nossa carreira. É importante a gente ter esses conceitos em mente para que a gente possa saber como lidar com cada uma das situações que a gente vai enfrentar nas carreiras. E aqui eu trago uns números para vocês que eu acho bem importante a gente conhecer esses números para saber como que eles impactam na nossa vida. Tem um estudo do Manpower Group de 2017 que diz que 65% dos empregos que a geração Z vai experimentar ainda não existe. A geração Z é aquela que nasceu entre 1998 e 2010. Meu filho tem 11 anos, ele é de 2009. A profissão que ele pode escolher, talvez ela nem exista ainda. É essa geração que vai poder criar novas carreiras. Essa tendência de criação de carreiras, ela já vem acontecendo há algum tempo, mas ela está cada vez mais forte. Essa geração Z é a que vai imprimir essa mudança, dessa criação de carreiras, dessa junção de carreiras antigas com novas. E a gente tem que levar em conta que não é porque uma carreira existe hoje que ela vai ou continuar existindo para sempre nesse formato que a gente conhece. Então, esses números, eles são impactantes porque eles vão transformar a nossa vida e a vida das próximas gerações. Isso volta lá no mundo VUCA, que é essa transformação muito rápida. Além disso, 50% dos atuais postos de trabalho aqui no Brasil, eles podem ser automatizados, que é o medo que a gente tem da inteligência artificial ocupando os nossos lugares, né, ocupando o nosso trabalho. Na área que a gente está, que é uma área mais, não tanto operacional, né, de mão na massa, ai gente, me desculpa, a gente trabalha em casa, a gente faz home office e tem esses percalços, peço desculpas. Então, essas nossas carreiras que estão mais no dia a dia de pensamento, de criatividade, elas talvez não sejam tão impactadas pela chegada do robô. Porém, aquelas atividades que são mais mecânicas, e isso inclusive dentro de escritórios, elas serão sim substituídas. E isso corresponde a esse número de 50%, ou seja, 50% dos empregos que existem no Brasil, independente da categoria ou da área de atuação, eles poderão ser substituídos até 2030. Esse é um dado que o McKinsey traz desde 2017. Há outros estudos ainda que apontam que esse número chega em torno de 7 milhões de pessoas até 2022. Pode não parecer muito, mas 2022 é daqui a 1 ano e meio, até menos. Então, cada vez mais as profissões estão em transformação, e se a gente não ficar atento, achando que o futuro é daqui 10 anos, ou que o futuro é daqui 5 anos, a gente vai perder esse bonde, a gente vai perder esse trem. E ainda 58 milhões de novos empregos serão criados até 2025. Esses números, eles estão muito interligados. Esse último aqui é do Fórum Econômico Mundial de 2018. O Fórum é aquele evento que acontece todos os anos em janeiro, na Suíça, e que eles criam, né, eles apresentam as tendências que vão acontecer nos próximos anos em diversas áreas, especialmente na economia. Eles apontaram isso em 2018, quer dizer, não só os empregos poderão ser suprimidos e assumidos por máquinas e robôs, mas novos empregos serão criados. Cada vez mais a gente vai ter essa substituição de máquinas ocupando o lugar de seres humanos em tarefas repetitivas, mas outros empregos chegarão, outras ocupações chegarão. E como que a gente faz para estar conectado a esse novo momento que a sociedade, que o mercado de trabalho vai exigir da gente?
né? Então, há essa transformação das ocupações e das vagas, mas a gente precisa estar atento em como que a gente vai se encaixar nessas novas oportunidades que surgirão, porque ficar com a mentalidade antiga, a mentalidade de antes, de como que a gente vivia sem aquelas máquinas, não vai mais ser possível, a gente vai ser engolido realmente. E aí aqui eu trago para vocês um dado, não sei se vocês já ouviram falar dessa mudança de formato de economia, né? Então, a gente vai sair de uma economia hard, que é a economia que a gente vem vivendo nos últimos 30, 40 anos, para uma economia soft. São mudanças que passam basicamente pelas nossas relações de trabalho e pelas nossas profissões. Eu selecionei 4 pontos aqui que eu considerei os mais relevantes para essa nossa conversa, que vão impactar diretamente na gente, no nosso dia a dia, em pouco tempo. A gente está saindo de uma economia onde o profissional tinha uma única carreira ao longo de toda a vida. Então, ele entrava numa carreira, no início, saía da graduação, já entrava numa empresa e seguia nessa empresa até o final da vida. Hoje, a mudança é para múltiplas carreiras. O foco do meu trabalho é basicamente em carreiras múltiplas, porque eu entendo e acredito que a gente tem diferentes habilidades, diferentes interesses e prioridades. Ou seja, para que eu vou ficar numa única carreira presa o resto da minha vida, sendo que eu posso experimentar outras? Com isso, eu saio de uma única fonte de renda, que é o meu salário, para múltiplas fontes de rendas. Então, quando a gente for falar um pouquinho de relações de trabalho, vocês vão entender que eu posso ter um salário que vem de uma empresa que me paga via CLT, mas eu posso ter outras fontes de rendas, de jobs que eu vou fazendo, de freelancers que vão se transformar em projetos. Na área de vocês, eu não tenho conhecimento de como isso funciona na prática, mas é importante vocês saberem como eles realmente, assim, saberem que existem e como que vocês podem se aproveitar e se apropriar dessa tendência, né? A gente sai de uma necessidade de high performance, aquela pessoa que trabalhava direto, workaholic, para uma performance no flow, no fluxo. O que isso significa? Que eu vou continuar atendendo muito, tendo muita demanda, mas eu vou fazer isso de uma forma mais natural. Eu vou condensar os meus conhecimentos mais numa área de atuação. Eu vou ser especialista naquela área, mas conhecer um pouco do que acontece ao redor para que eu faça um trabalho mais fluido, sem precisar o tempo todo estar em alta, assim, correndo muito atrás das coisas, tendo uma demanda muito grande, né? Aquela vida de 1990 que a gente tinha, da pessoa trabalhando muito e só se divertindo no happy hour, né? Por isso que surgiu essa expressão, ela vai deixar de existir. E a gente está saindo dessa economia de offices, que são os escritórios das empresas, os escritórios compartilhados, para uma economia do meu escritório. Não significa que é o trabalho home office, como a gente está experimentando agora na pandemia. É um escritório onde eu sou o gerenciador da minha carreira. Essa expressão significa exatamente isso, que eu vou comandar a minha carreira. Então, o meu escritório eu posso atuar em qualquer lugar do mundo ou para qualquer empresa do mundo. Essas são as transformações que eu entendo mais adequadas e que vão impactar diretamente na nossa vida cada vez mais daqui para frente. Existem outros pontos também que passam desde a relação de trabalho, da questão de infraestrutura, de economia mais pesada, mas que isso não impactam no nosso dia a dia agora. Eu trouxe para vocês aquilo que vai fazer a diferença, que se vocês ficarem atentos a esses 4 pontos, isso já vai gerar um impacto positivo na carreira de vocês. E aí, aqui são os novos formatos de trabalho, né? Então, quando a gente vem fazendo essa construção, entendendo que existem mudanças acontecendo cada vez mais rápido no mercado de trabalho, onde aqueles números que eu trouxe para vocês, de 65% das profissões podem não ter existido ainda, as crianças que entraram agora na escola podem
poder construir suas carreiras daqui 10 anos, vai impactar nessas novas formatos de trabalho, nessas relações de trabalho que as empresas já estão experimentando a partir de agora. O que isso significa? Que eu vou continuar tendo a CLT no Brasil, é um direito adquirido e a gente vai continuar tendo esse modelo de trabalho, mas outras relações de trabalho também estão surgindo, que são esses trabalhos por jobs, ou por projetos, ou por contratos estabelecidos com começo, meio e fim, os trabalhos temporários, que passam pelo formato de trabalho de carreiras múltiplas. Eu, como jornalista e consultora, posso querer, durante um ano, trabalhar numa universidade, dando aula, então isso é um contrato temporário, né, com começo, meio e fim. Eu posso trabalhar sem restrições geográficas, a pandemia chegou e comprovou isso para a gente. Eu posso estar aqui trabalhando para qualquer empresa do mundo, e isso vai ficar cada vez mais forte, porque a diversidade nas organizações é um tema que está sendo cada vez mais valorizado, não só a diversidade que a gente já conhece, de raça, de credo, de etnia, e dessas que a gente já tem conhecimento, mas principalmente essa diferença de culturas, né? Esse intercâmbio cultural vai ficar cada vez mais forte e as empresas vão investir nisso, porque isso resulta em melhores produtos e serviços para o consumidor final. Então, nada é desencaixado, tudo tem um porquê, e essa transformação que a gente vive no mercado de trabalho acaba acontecendo em todas as esferas, desde do cargo mais simples até o CEO. Se a gente não ficar atento ao que está acontecendo, em algum momento a gente vai sair desse caminho que estabelecemos para as nossas carreiras, por exemplo. E a gig economy é um termo que aqui no Brasil ainda não é tão falado, tão conhecido, mas é a economia é uma economia que, por exemplo, quem já saiu do mercado de trabalho, principalmente, acaba fazendo esse tipo de trabalho. Na Europa, as pessoas se aposentam e não necessariamente por uma questão financeira elas desejam voltar ao mercado de trabalho. Muitas vezes é para ocupar a mente, né? Porque a longevidade, a expectativa de vida do ser humano aumentou e vai aumentar cada vez mais, por uma série de fatores. E a gig economy, ela vem para ocupar esse espaço mesmo. Então, eu vou dar um exemplo. O meu sogro tem 80 anos e até 2 anos atrás ele trabalhava. Tinha uma relação financeira, mas era muito mais para ocupar a cabeça, para ter algo o que fazer ao longo do dia e ele se sentir útil do que necessariamente por uma necessidade, né? Muito menos por uma necessidade financeira. Cada vez mais isso vai acontecer. A gente vai viver mais. Aqui no Brasil a gente tem um problema seríssimo com a previdência, ou seja, quanto mais tempo eu vivo, mais eu vou precisar trabalhar para manter a minha vida, para manter o estilo de vida que eu quero para mim. Isso também vai estar relacionado com essa gig economy. Temos que tomar cuidado pela precarização do trabalho, não só nesse item, em todos os outros, mas é algo que vai ficar cada vez mais no nosso radar, piscando ali, porque é uma linha muito tênue entre a precarização do trabalho e a exploração que a gente tem de determinadas categorias com essa relação de trabalho sem um vínculo empregatício. E isso faz com que essa mudança de carreira que a gente tem ao longo da vida precise ser reinventada, né? Então, essa relação de trabalho com o meu empregador, ela precisa ser reinventada, ele precisa ser atualizado. Acho que a palavra mais apropriada é atualização, realmente, nesse novo modelo que está se apresentando aí para a gente. E como que é esse trabalho no futuro? Como que a minha carreira se coloca dentro dessas novas relações de trabalho e dentro desse novo modelo que se apresenta, né, que chega aqui para a gente? É um trabalho que ele é muito mais voltado para a expressão de quem eu sou do que pela minha sobrevivência financeira. E aqui eu não estou fazendo uma apologia de que a gente tenha que trabalhar fazendo o que ama e o dinheiro é consequência. Eu acredito nisso, mas eu também acredito que a gente precisa trabalhar para pagar as contas. Isso é muito importante. Não dá para a gente ficar desassociado. Eu não posso trabalhar em algo que não faça sentido para mim só por causa do dinheiro.
Esse slide mostra exatamente isso. A minha expressão na minha carreira, a forma como eu gero impacto na sociedade vai fazer muito mais sentido para mim do que a questão financeira. Eu estava estudando agora, antes da gente conversar, um artigo científico que falava exatamente isso. Quando a gente é dono da nossa carreira, a gente pode até fazer escolhas, né? A gente tem consciência das escolhas que a gente pode fazer, mesmo que isso impacte numa menor remuneração em algum momento da carreira. Mas isso vai fazer sentido, porque eu vou mudar para uma empresa ou mudar para uma carreira que esteja mais alinhada com quem eu sou, com o meu propósito de vida, com os meus valores e as minhas prioridades, né? Porque a gente muda de prioridades ao longo da vida. Eu não sou a mesma Priscila de quando eu tinha 20 anos, de quando eu tinha 30 anos. Eu postei um texto sobre isso no meu Instagram esses dias, que as minhas prioridades mudaram, os meus interesses mudaram. Como é que eu vou ficar na mesma carreira quando eu entrei no mercado com 20 anos, né? Ao longo desses 22 anos de lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, eu mudei de estado, eu saí de São Paulo e vim para cá, então eu não sou a mesma Priscila, e com vocês é a mesma coisa. Provavelmente vocês entraram na faculdade por alguma motivação e quando estão pegando o diploma daqui 4, 5 anos depois, essa motivação é outra. E é isso que tem que ser levado em consideração no momento de fazer uma análise da carreira, né? O que eu realmente quero para a minha vida? Quem eu sou e como que eu quero mostrar isso para a sociedade, o impacto que eu quero causar e como que eu transformo isso numa carreira que faça sentido para mim e que me dê uma remuneração financeira, que é importante. Ou ainda, como que eu posso ter uma remuneração financeira numa carreira que seja satisfatória para mim e ter uma segunda carreira que seja aquela que eu realmente sou feliz, para que em algum momento eu faça o equilíbrio entre o que me paga muito bem e o que eu sou feliz, e depois eu vou subindo, né? Eu vou diminuindo o tempo de dedicação para essa carreira que me paga muito bem, porque eu estou aumentando aqui, né? Então, eu não concordo e não defendo que a gente tenha que só trabalhar por dinheiro ou só trabalhar por amor. Se você puder fazer escolhas, tenha essas duas opções, né? Que são aquelas diferentes fontes de rendas que eu falei antes. Tem essas duas opções para poder entender, ok, eu gosto disso que eu gosto disso que eu tenho, eu sou muito bom nisso, mas ao mesmo tempo eu preciso pagar as contas, então eu vou ficar aqui por um tempo e num processo de planejamento a gente vai equilibrando para que isso fique maior, fique superior do que o que me remunere bem. E aí, quem que é esse profissional do futuro, né? Então, vem nessa construção, esse profissional, ele quer ter um impacto maior na sociedade, ele quer fazer a diferença, ele quer realmente ter algo que faça sentido para a própria vida, e ele quer ter mais de uma carreira. Dificilmente a gente vai começar uma vida profissional numa carreira e vai terminar com essa mesma carreira. Estudos apontam que a gente vai ter até 6 carreiras ao longo da nossa vida. Ao mesmo tempo ou não, isso vai acontecer naturalmente. Eu mesma já passei por 4 grandes transformações. Elas acabam ficando um pouco na área da comunicação, que é a minha formação original. Mas em algum momento eu já experimentei um pouco mais de outras atividades, sempre mantendo a minha essência, que é a comunicação. Isso pode acontecer com as pessoas, mas podem acontecer coisas completamente distintas. Eu tive uma cliente que é formada em arquitetura e ela desenvolveu uma vontade, em determinado ponto da vida dela, em fazer uma formação de professora de yoga, instrutora de yoga. Hoje ela atua como arquiteta, tem um escritório de arquitetura, mas também dá aulas de yoga. Então, elas não conversam entre si, essas duas carreiras, mas em algum momento faz sentido para ela. Então, ela acaba usando isso como uma forma de ser feliz, né? Ela tem a remuneração da arquitetura, mas também tem essa felicidade que vem da yoga. Então, esse é o profissional de carreiras múltiplas do futuro. Ele quer uma carreira com propósito e significado, que é isso que eu falei anteriormente, né? Que impacto que eu gero na sociedade e o que essa nova carreira representa para mim, para minha vida, né? O que naquele momento, qual que é o meu propósito, qual que é o meu valor, quais são os valores que impactam realmente para mim, que vai fazer com que eu escolha um caminho A ou B. O profissional do futuro, ele também quer
ter esse trabalho alinhado com os seus valores, e ele quer criar a própria carreira, que é aquilo que eu falei antes. O meu filho de 11 anos provavelmente vai poder escolher a carreira que ele quiser, mais de uma, ele pode entrar em 2 ou 3 faculdades ao mesmo tempo, ou então fazer uma faculdade ao mesmo tempo, ter uma outra carreira que ele criou. Nada é impeditivo hoje em dia mais, tudo está aberto e a gente pode fazer o que a gente bem entender. Eu acho que esse é o legal desse momento que a gente vive no mundo do trabalho, né? Não existe mais aquelas regras rígidas. O mundo VUCA permite que a gente passe por esses experimentos, né? Eu acho que a grande chave é da gente poder se conhecer e ter essa possibilidade de experimentar o que faz sentido ou não para a gente. E ele deve estar também em constante aprendizado. Eu estava falando um pouquinho antes da gente entrar com a Márcia, que é exatamente isso, né? As pessoas estão cada vez vivendo mais e cada vez conhecendo mais coisas. Então, a gente precisa ter conhecimento desses novos temas que estão chegando. A gente precisa saber quais são as novidades. Eu preciso aprender a desaprender para aprender de novo. É um pouco confuso, mas eu preciso desconstruir o que eu já tenho. Eu preciso desconstruir aquele pensamento, aquela ideia que eu tenho sobre algo para aprender o novo que está chegando e ter o meu pensamento crítico e formar a minha opinião a respeito disso. E deve investir principalmente muito em habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais, que são as soft skills, elas são fundamentais para manter um funcionário, um colaborador numa empresa. Quem aqui talvez nunca tenha ouvido aquela expressão, a pessoa é contratada pelas qualidades técnicas, pela competência técnica e é demitida pelas habilidades comportamentais, né? Então, porque a gente é humano, né? Nós somos seres humanos. Então, quando a gente coloca no currículo todas as nossas habilidades técnicas, o empregador vai acreditar, vai fazer testes e a gente vai ser aprovado. Só que ao longo da nossa experiência naquela empresa, nós somos seres humanos e vamos tendo dias bons, dias ruins. Então, se eu não sei lidar com as minhas emoções, se eu não conheço quais são as minhas habilidades comportamentais e vou desenvolvendo, eu acabo em algum momento correndo o risco de ser desligada da empresa. Então, o foco aqui, e o Fórum Econômico Mundial apontou isso, as habilidades comportamentais serão cada vez mais importantes nas nossas relações de trabalho. As carreiras, elas não são mais lineares. Como eu disse, a gente não entra mais numa empresa como assistente e galga o cargo de supervisor geral, CEO, né? As carreiras, elas são como ondas. Elas vêm e vão no movimento mesmo, assim, de altos e baixos, porque os ciclos de trabalho são cada vez menores. Estudos apontam que eles duram, em média, 8 anos. Não necessariamente eu vou mudar completamente de carreira ao final de cada 8 anos. Significa que nesse período de 8 anos, eu posso começar algo numa empresa, passar por todo esse momento de alta e começar um declínio e precisar me reinventar, né? Então, esses ciclos de 8 anos, eles estão cada vez menores, por isso essa agilidade, por isso essa necessidade de estar o tempo todo em atualização, aprendendo o tempo todo o que está acontecendo, né? Ficando atento, e que eu também possa aplicar isso nessas 6 carreiras que eu posso ter ao longo da minha vida. Essas ondas, né, esses altos e baixos, não significam que eu estou retrocedendo quando eu caio, significa que eu iniciei uma nova experiência, né? A gente nunca começa do zero, nada, né? A gente tem uma trajetória, a gente tem uma narrativa que compõe quem a gente é, que formam toda essa pessoa, né? Os meus aprendizados da época de redação de jornal, eu aplico hoje nos meus atendimentos. Certamente o que vocês vivenciaram antes da graduação ajudaram a compor quem vocês são e vocês vão levar isso daqui para frente. Então, é importante valorizar o que a gente já viveu e essas experiências para poder colocar em prática sempre que necessário, né? O reinventar-se, né? As carreiras, elas precisam ser reinventadas o tempo todo. A pandemia escancarou isso de vez, não tem como a gente ignorar isso, né? É preciso se reinventar, é preciso esquecer os velhos paradigmas e colocar novos na nossa vida, justamente para poder ter esse movimento, né? Ter esse movimento de ondas de altos e baixos. E porque as nossas prioridades, elas mudaram ao longo da vida e continuam mudando.
parem para fazer uma análise, se vocês quiserem, quem vocês eram 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? O quanto vocês mudaram, mesmo que esses 10 anos atrás seja na época de adolescência, de pré-adolescência, certamente vocês vão ver que os sonhos que vocês tinham lá não são os mesmos que vocês têm hoje, né? Essa transformação é muito grande, e que bom que a gente muda, que bom que a gente está o tempo todo se transformando e se reinventando. A gente precisa ser protagonista da nossa carreira. É fundamental que eu me aproprie da minha carreira, que eu passe por um processo de autoconhecimento, com a ajuda de um profissional, e o autoconhecimento é muito mais na prática do dia a dia, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu sei, do que eu não sei, quais são os valores que eu não abro mão, aquilo que para mim é fundamental. Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito mais voltado para esse lado do que por uma questão espiritual, não que isso não seja importante. Quando eu digo autoconhecimento para ser protagonista da sua carreira, é para que você assuma o direcionamento da sua carreira. Se eu me conheço, eu sei o que eu quero, o que eu não quero e para onde que eu quero levar minha carreira. Porque a gente vai ter uma profissão, diversas carreiras e múltiplas ocupações, né? Então, as carreiras não são mais estáticas e a gente precisa ter consciência de como que eu vou conduzir a minha carreira para algo que eu goste, que faça sentido para mim. As carreiras não estão mais desconectadas de quem a gente, na nossa vida pessoal. Antes elas eram como se fosse uma vida paralela, né? Então, a Priscila pessoa física, ela é uma coisa, a Priscila, pessoa jurídica, é outra. A gente tinha horário para entrar na empresa, horário para sair. A tecnologia engoliu tudo isso, né? Não tem mais online e offline, não tem mais vida pessoal e vida profissional. A gente é um só. Isso já existia antes, mas a gente nunca tinha se dado conta, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a gente começa a trabalhar às 8 da manhã e se deixar vai até meia-noite. Não é legal, isso não é bom, não é saudável. Mas quando eu tenho essa consciência de que o mundo funciona assim, eu consigo direcionar minha carreira para onde eu quero. Eu não entrego na mão de uma empresa o que ela quer fazer comigo, o que ela quer fazer com a minha carreira, com a minha vida profissional, quais são as projeções dela, quais são os cursos que ela quer que eu faça. Quando eu assumo isso para mim, eu dou o direcionamento que eu quero, eu tomo as rédeas da minha carreira para mim, e isso para mim é liberdade, é um valor que eu não abro mão. Conhecer os seus valores também é muito importante, né? O que você não abre mão? Quais são aqueles valores inegociáveis? Quando a gente tem essa consciência, a gente começa a entender o que faz sentido para a gente e aplica isso na nossa carreira. Aqui são as habilidades que eu falei um pouquinho antes para vocês, que o Fórum Econômico Mundial determinou que seriam, que todo profissional deveria ter a partir de 2020. Essa lista foi feita em 2018, está em ordem de prioridade para eles. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho essa apresentação para vocês, eu não vou ler uma por uma, mas eu selecionei 5 que, no meu entendimento, desde o início da pandemia, elas são as principais, aquelas que, se eu precisar focar em 5, quais são elas, né? Que são essas daqui para mim. Pensamento crítico, adaptabilidade, inteligência emocional, criatividade e lifelong learning, né? O aprendizado contínuo. Eu elenquei na minha ordem de prioridades, assim, do que realmente é mais relevante. Para mim, o pensamento crítico é o que vai fazer realmente a diferença entre o meu trabalho, o trabalho de um robô, mas o meu trabalho, o trabalho dos outros colegas, né? Pensamento crítico é quando eu conheço a opinião do todo, eu vou me informar, né? Eu acompanho o que está acontecendo no mundo, mas eu reúno essas informações e formo o meu pensamento. Então, eu saio do raso, eu não fico mais debatendo achismos, porque eu me aprofundei e tenho argumentos para isso. É essa diferença que vai fazer com que a empresa, quando precisar fazer algum tipo de corte, por exemplo, ela vai escolher você para manter no quadro de funcionários. É muito frio dizer isso, mas essa é a realidade no mundo que a gente tem a inteligência artificial chegando cada vez mais no nosso dia a dia. Então, quando eu desenvolvo o pensamento crítico, eu realmente consigo me diferenciar e me destacar
dos colegas e me destacar desse mar de robôs que estão chegando por aí e a gente nem está se dando conta muitas vezes. Adaptabilidade, eu nem preciso falar, né, que é o famoso jogo de cintura, que a pandemia potencializou isso, não tem como a gente ignorar que um profissional que tem essa habilidade, ele consegue, né, ele é flexível, ele é maleável. Não é para a gente passar por cima dos nossos valores, passar por cima de quem a gente é e do que a gente acredita. Mas quando eu desenvolvo o pensamento crítico, eu posso saber em que momento eu vou ceder, em que momento eu vou segurar a corda. Esse é o grande lance da adaptabilidade. Quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso esticar a corda, né? Aonde eu faço concessão e aonde eu não faço. Essa adaptabilidade vai fazer com que a gente passe por diversas áreas numa empresa e a gente possa ser útil para diversas organizações em diferentes momentos da nossa carreira. Inteligência emocional, né? A gente é contratado pela habilidade técnica e demitido pelo comportamental, né? Então, a inteligência emocional para saber quais são as minhas emoções e como que eu faço o gerenciamento delas é muito importante, né? A gente lida com pessoas, eu também estava falando sobre isso com a Márcia um pouquinho antes, a gente lida o tempo todo com pessoas. Então, se eu não souber escutar, se eu não souber me colocar no lugar do outro, eu não vou saber como atender alguma demanda, como lidar com alguma situação difícil, como poder resolver algum conflito, né? O Fórum Mundial coloca aqui, ó, gestão de pessoas é uma das habilidades que eles estabelecem como importante, mas também a coordenação ao lado de outras pessoas, ou seja, pessoas o tempo todo na nossa vida, né? Criatividade, e aí a gente sair da bolha que a gente está, a gente acompanhar outros temas, a gente se interessar por outros assuntos, a gente ver o que está acontecendo fora para trazer para a nossa realidade, ver como que uma ideia diferente pode ajudar no nosso dia a dia, né? Então, o meu olhar atento para o que está acontecendo e trazer para o meu dia a dia. E o aprendizado contínuo, né? Eu não vou nem falar, é uma coisa que, assim, ó, não dá para sair da faculdade e achar que não vai estudar nunca mais, né? É o tempo todo. São cursos de formação, cursos de educação formal, graduação, pós-MBA, mestrado e doutorado, mas também aqueles cursos menores, uma especialização menor, um curso de final de semana que te traga algum respaldo relevante que você possa aplicar no dia a dia da empresa. As empresas estão interessadas nessa aplicabilidade dos conhecimentos. Então, a gente adquirir saberes e colocar no dia a dia do nosso trabalho, isso vai ser muito valioso. Cada vez mais as empresas estão optando por esse tipo de aprendizado. Então, se eu não tiver a mente aberta para desaprender e aprender de novo, provavelmente, né, eu tenho a chance de ser engolida aí por um robô para fazer o meu trabalho artificialmente. E aí, eu já estou encerrando aqui, eu queria deixar para a gente questionar, né, o que a gente espera, né, o que a gente pode esperar do futuro do trabalho? É esse trabalho por propósito, é a gente continuar o tempo todo sendo curioso, né, como uma criança realmente. Pode ser banal isso que eu vou dizer, mas perguntar sempre o porquê e não se contentar com a primeira resposta é muito importante, porque aí eu gero cada vez mais curiosidades e pontos de interrogação, e isso vai fazer com que eu vá buscar outras respostas e forme meu pensamento crítico. Não se limitar a uma única visão, né, então ver quais são os outros argumentos, ouvir outras opiniões, buscar outras referências e não ficar preso apenas àquele saber que eu tenho, aquele conhecimento que já faz parte do meu dia a dia. Desenvolver as habilidades comportamentais e ficar atento a essas mudanças cada vez mais rápidas no mercado de trabalho. E para encerrar, eu queria deixar uma frase, né, um lembrete que eu sempre falo para os meus clientes, que é justamente isso, que os profissionais devem se planejar e se adaptar para as incertezas que a gente tem no mercado de trabalho e para entender qual vai ser o nosso próximo trabalho, né? Então, não se resumir a peguei meu diploma, agora a minha vida está feita. Eu acredito muito que o profissional da administração é um profissional múltiplo, porque conhece diferentes áreas ao longo do curso, e eu acho isso uma vantagem muito boa.
Eu, por exemplo, não tive aulas de administração de negócios, por exemplo. Então, quando eu decidi ser uma profissional autônoma, eu tive muita dificuldade com relação a isso. E, no meu entendimento, vocês têm uma visão ampla do que está acontecendo do todo. E isso faz muita diferença na hora de tomar decisões, né? Então, é importante vocês olharem para o planejamento de uma empresa como vocês olham para o planejamento da carreira de vocês. Que isso vai fazer com que seja aquele ponto de diferença, aquele ponto a mais no momento de contratar ou de escolher vocês ou de escolher qualquer outra pessoa para ficar ou para sair. Era isso, eu falei em 40 minutos, que era o que eu tinha combinado com o Fábio. Eu não sei se eu falei muito rápido, mas eu espero ter passado o conteúdo para vocês. E agora eu estou aqui à disposição, se tiverem dúvidas, se tiverem comentários, e vai ser muito bom poder compartilhar mais alguma informação com vocês. Bom, Pri, queria primeiramente te agradecer a disponibilidade novamente por estar participando, trazendo um assunto tão importante quanto as carreiras. Vou colocar a Márcia aqui de volta. Eu fico tão apaixonada por esse tema que às vezes eu não sei se eu consegui ser realmente clara, porque para mim é tão apaixonante, eu vou falando. Eu espero que eu tenha que eu tenha conseguido passar para vocês o que realmente está acontecendo no mundo do trabalho nos últimos meses. Não, com certeza, Priscila, foi ótimo, excelente, passou claro, e assim, rápido também, acho importante também, né, para ter esse mais simplificado, com certeza. Na minha geração, eu confesso que eu fico até com medo quando a gente escuta, né, tanto essas questões do futuro, né, e era isso que a gente estava falando do desconstruir, porque a gente estava tão acostumado com aquilo, eu vou me formar, vou ter meu diploma, claro, daí a gente fez pós, mestrado, tudo, mas a gente se acomoda naquele conhecimento, né, e na verdade a gente tem que abrir o horizonte, não, eu posso fazer mais, não, o que está faltando? Eu acho que é muito a questão do autoconhecimento, quais são os pontos que eu tenho que melhorar, né, aonde eu posso me aperfeiçoar, daí com isso os cursos que eu tenho que fazer, né, além do que eu gosto, com que eu tenho de ponto fraco, né? A gente sempre pergunta aquelas perguntinhas básicas, quais são os teus pontos fracos, né? Mas realmente é isso, eu acho que é uma autoanálise do que realmente tu tem que buscar, né? Eu sempre falo para os alunos da segunda língua, né? A questão do inglês, que para nós deveríamos ser básico, mas nós não temos culturalmente no nosso país, né, a questão do bilíngue, nós já deveríamos ser bilíngue. Então, a nossa geração sofreu com isso, e a deles, agora eles já buscam, né, mais, porque já exige deles, desde lá dos jogos, né, do computador, dos jogos, videogame, que é tudo em inglês, então a criança já busca isso, né, então são todas essas transformações que nós estamos vivendo, assim. Eu também te passei um pouco antes, quando a gente estava conversando, essa minha angústia de que eu vejo ainda pessoas com essas resistências. Tu vê isso nos teus clientes, assim, essa resistência de futuro, de tecnologia, de novos, ou não? Quando eles te buscam, eles já estão abertos para isso, né? Tu tem alguma questão, assim, de que tu vê isso ou não? Sim, eu tenho 2 perfis de clientes. O pessoal que tem até 30 anos, ele é muito mais aberto a essas mudanças, ele me busca, ele me procura justamente para poder criar uma nova carreira. Ele tem uma carreira que ele fez a faculdade, a graduação, mas ele quer criar uma nova de acordo com as habilidades que ele tem, aquilo que ele realmente gosta. E o outro perfil é desse pessoal de 40 anos para frente, geralmente mulheres, que chega naquele momento assim, metade da minha vida, o que eu faço daqui para frente? E aí esse pessoal tem essa resistência maior em aceitar essas novidades que estão chegando, a entender essas mudanças, essas transformações que estão acontecendo. A tecnologia ainda é uma barreira, muitas vezes. Então, realmente, é um processo de desconstrução. Isso acontece em qualquer área, eu percebo, eu tenho clientes de áreas completamente diferentes, tanto de serviço quanto de produtos, e para eles ainda é difícil entender essa relação da tecnologia na nossa vida, o que realmente é esse robô que eu tanto falo, que tipo de inteligência artificial. Se a gente pegar um banco
que tem só no celular, esses bancos que não têm agência física, Inter, Nubank, eles não têm mais pessoas atendendo o chat. Primeiro você faz uma triagem pelo chat com o robô, então a inteligência artificial é isso, né? A gente não consegue se dar conta, e esse pessoal mais velho fica realmente confuso com isso, né? Mas como que o robô vai ocupar o meu trabalho se eu escrevo? O jornalista é uma carreira que está quase acabando, porque se a gente preparar um robô para palavras-chave, ele não vai, o jornalista não precisa mais escrever, é só isso ser jogado na rede, o robô escreve um texto. Então, são essas dificuldades que as pessoas têm, que elas não conseguem entender como é que isso acontece. Eu tenho mais outra pergunta que eu fui vendo ali. Eu ia te perguntar as habilidades e as competências do futuro, mas tu colocou ali, né, segundo a pesquisa, e as tuas 5 que tu linkou ali, as mais importantes com a tua percepção, né, de acordo com a tua percepção. Então, nós estamos ouvindo muito, assim, todas essas palavras estão ligadas a essas habilidades que tu linkou ali, que nem resiliência, né, a questão da inteligência emocional, né, o equilíbrio emocional e profissional, tudo isso que a gente estuda, que os autores trazem para nós, está ligado com a questão que tu colocou, a gestão de pessoas também, né, então assim, e hoje se fala muito no mindset, que é essa desconstrução do nosso pensamento, também é um novo termo. O que eu ia te perguntar, assim, ó, tu acha que esses termos são modismo, né? Ou vieram para ficar realmente? Eu acho que o que eu percebo, antes da pandemia, eles já existiam, mas eles ainda não eram ou tão falados, ou tão conhecidos, ou não tinham tanta credibilidade, né? Então, quando a gente falava de pensamento crítico, as pessoas não davam muita bola. Hoje em dia, com a pandemia, isso veio de uma forma, foi como um tsunami, né? Então, assim, o que não era tão conhecido, ou que ainda não, a gente não dava tanta importância, eles não são modismos. Eles realmente vieram para ficar e vão perdurar por pelo menos mais uns 10 anos. As tendências, como elas foram antecipadas, não são mais, a gente não gosta mais de fazer esse tipo de previsão a longo prazo, né? Então, a gente estabelece um prazo médio de 5 anos, que é o prazo de uma tendência. O paradigma é um pouco maior, que tem um prazo de 10 anos. Quando a gente chama esses termos, quando a gente fala desses termos, eles vão perdurar na nossa vida profissional por pelo menos mais 5 anos. Ou seja, se eu não me adaptar àquelas expressões, se eu não colocar minha carreira dentro daquela realidade, provavelmente eu vou ficar para trás no mercado de trabalho. Certo. Pri e Márcia, desculpa interromper, desculpa. Tem alunos participando. Não, deixa eu pode finalizar. Esse assunto, né, que é empolgante, não pode chamar o pessoal, depois eu converso de novo. Tá certo. Vamos lá, Pri. Temos elogio aqui da Daisla Rodrigues. Ela disse que está muito tri a tua apresentação, que ela adorou. Obrigada. A Daisla Rodrigues, obrigado. Que bom, fico feliz que gostaram. Lá temos também a Adriane. A Adriane te parabenizou, disse que foi muito objetiva e clara a sua palestra. Que bom, que bom. Fico feliz em saber que consegui passar a minha mensagem. Depois mais ali a Jéssica Fernanda. Te parabenizou, disse que está muito bom. Obrigada, Jéssica. E aí ficou a pergunta da Adriane. Ela está te perguntando como ajudar um colega / funcionário a desenvolver essa visão de ser aberto à tecnologia. Olha, Adriane, vou te dizer que é um desafio que você deve ter aí pela frente, né? Não tem como a gente fugir, a tecnologia está aí, não existe nada fora de um computador, de um celular, né? As aulas online estão acontecendo, então, assim, a tecnologia veio, ela já vinha, mas esse ano, nos últimos 6 meses, ela veio para ou você aprende ou você aprende, né? Então, o que eu posso te sugerir, te indicar, é que você mostre para essa pessoa o quanto de tecnologia faz parte da vida dela, né?
Isso é algo simples, mas quando ela começar a perceber que quando ela conversa com um banco por meio de um aplicativo, que quando ela pede comida, são coisas muito básicas e muito simples do dia a dia dela, mas que isso já faz parte da tecnologia. Quando ela se dá conta disso, o próximo passo é você mostrar para ela o quanto a vida dela ficou mais simples e mais fácil por conta da tecnologia. E se o medo dela é a tecnologia vai roubar o meu trabalho, mostra para ela essas outras oportunidades que ela tem com a chegada da inteligência artificial, da tecnologia para o dia a dia dela. Ela pode entender que se ela desenvolver alguma habilidade, ela vai se diferenciar de um robô, de uma máquina. O grande lance é a gente perceber que as máquinas não são nossos inimigos, a gente tem que usá-los como aliados, né? Então, fazer essa conexão com a tecnologia, a gente ganha muito mais do que eles, né? Eu acho que quando a gente traz a tecnologia para o nosso dia a dia, fica mais fácil a compreensão e essa conexão também acontece de uma forma mais natural. Certo. Alpri, eu vi que tu comentou, né, no meio da apresentação, que gosta de histórias, né? Uhum. Provavelmente, não sei se tu já viu alguma coisa sobre o termo de storytelling, não sei se também está atrelado. Sim, completamente, né? Uhum. Eu vejo que é um tema bem atual, né? Assim, o pessoal anda comentando bastante, né? Na verdade, a gente conhecer a nossa história. Então, isso é usado para as organizações contarem as histórias delas, né? Isso é aplicado muito no marketing, né? Para a gente poder criar uma narrativa de comunicação e de relacionamento com o público, com os clientes. Mas isso foi sendo trazido para a nossa carreira também, né? Então, quando eu tenho esse processo de autoconhecimento, como a Márcia colocou, né? Dos meus pontos fortes e fracos, quando eu sei quem eu sou, quais são os meus valores e quais são as minhas prioridades, eu venho construindo essa narrativa, né? E aí eu consigo contar para as pessoas, eu consigo contar para as empresas quem eu sou, da onde eu venho, e como eu sou interessante, como que eu me destaco no mercado de trabalho, né? Então, o storytelling, ele nasceu com essa tendência das organizações e voltado bastante para o marketing, mas hoje ele é completamente aplicável na nossa vida e na nossa carreira. Certo. Faz parte da cultura, né? Não, faz parte da cultura da empresa, né? Saber a história dela, e nós temos que conhecer, assim como a área do marketing, o RH trabalha também bastante com essa questão de cultura organizacional, clima, então a gente tem que conhecer a história da empresa, mas também conhecer a nossa história, né? Então, é isso que é importante. E esses termos que nós falamos, né, é importante a gente ter com os alunos em sala de aula, porque se está falando tanto em mindset, se está falando tanto em felicidade nas organizações, e está aí as revistas e livros, né, sobre esses assuntos, é porque eles vieram e tem estudos, né, comprovando, e estão aí. Então, a gente tem que estar atento nas revistas, nos artigos científicos, enfim, né, por causa desses assuntos importantes, né. O Google, por exemplo, que é a principal empresa de tecnologia, né, uma das principais, ele tem um departamento só para cuidar da felicidade interna dos funcionários, né? Então, eles valorizam muito isso. Se tem uma empresa do tamanho do Google, com todo o suporte que eles têm voltado para isso, por que a gente não vai trazer isso para a nossa carreira? Por que a gente não vai levar isso para a empresa que a gente trabalha, né? Então, o capital humano, ele precisa ser muito valorizado, e eu, enquanto dona da minha carreira, eu posso investir nesse capital humano para me beneficiar e beneficiar a organização que eu trabalho. Nessa época que nós estamos vivendo, teve empresas que contrataram psicólogas justamente para trabalhar com os funcionários, né, com relação à pandemia, porque os funcionários ou pegaram doença, ou familiar, ou tiveram perdas, né, então, quer dizer, até a questão do terrorismo, enfim, né, das pessoas e tudo que foi colocado para nós, então, para as psicólogas trabalhar. Então, a empresa que ela está atenta a isso, né, ela tem essas ações diferenciadas, com certeza, e isso eleva a moral da empresa, dos funcionários, enfim, né, daí. Para mim é isso, Fábio. Tem mais alguma questão aí?
Acredito que ficou bem claro. Eu já postei aqui, vou postar de novo. A Adriane, que fez a pergunta para você, Pri, agradeceu novamente. Eu agradeço em nome de todos os colegas do curso de administração. Acho que foi um baita tema, né? A Pri soube levar e nos trazer bastante termos importantes. E para mim foi um baita no aprendizado. Também te agradeço, Pri, porque lidar ainda mais no mercado de trabalho com tanta questão de carreiras múltiplas, né? De como é que a gente pode ser, ao mesmo tempo, profissional de determinado segmento e ser simultâneo em outras áreas, acho que é o futuro mesmo, e é isso aí mesmo. Ficou bem a mensagem explícita para nós. Que bom, que bom. Fico feliz, agradeço novamente o convite. É muito bom poder compartilhar o que está acontecendo. E eu estou à disposição que vocês precisarem aqui para a gente continuar esse papo. Contem comigo. Agradeço o teu convite, Fábio. Tá bom, obrigado. Então tá, pessoal. Obrigada, Márcia. Foi um prazer falar contigo também. Obrigada. Pessoal, aí, ó, tem um site da Pri, acessem, também tem um e-book de dicas da Pri, que é bem legal. Eu sou um dos telespectadores que consomem bastante material da Pri. Acessem o site, procurem ela nas mídias sociais, tem bastante conteúdo de qualidade para nós absorver e quem sabe aprender e quem sabe também praticar bastante. Então, como boa jornalista, eu não consigo ficar longe dos textos, então eu estou sempre compartilhando lá no site, lá no meu Instagram também, podem acessar, podem me chamar que a gente vai conversando, e estou aqui à disposição, Fábio, obrigada, viu? Agradeço. Então tá, Márcia, mais um recadinho, não? Senão a gente vai ficando por aqui. Agradecer, só obrigada pela tua disponibilidade aí, né? Obrigadão. Que bom, gente, então, obrigada. Tá. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Um abração, tchau. Tchau.